Vivemos em um mundo onde todos querem ter um título, uma posição, um nome para ser notados. Mas João Batista nos mostra que o poder de um servo não está em quem ele é, e sim em quem ele anuncia. Ele sabia quem ele não era, e isso lhe deu liberdade de cumprir sua missão. Graça e paz. Eu sou o pastor Edileno e venho trazer uma mensagem de Deus ao seu coração e orar com você ao final. Vamos à leitura do texto. João, capítulo 1, versículo 19 a 21. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. O Evangelho de João nos apresenta uma das conversas mais reveladoras sobre o ministério de João Batista, que foi uma delegação enviada de Jerusalém com sacerdotes e levitas para estarem interrogando, para perguntarem para João quem ele era. Eles perguntaram: quem és tu? Eles queriam entender quem era aquele homem que estava atraindo multidões ao deserto, que estava pregando arrependimento e que batizava. Mas o que mais nos chama atenção não é essa pergunta, e sim a sua resposta. João já sabia a intenção deles, e ao ouvir a pergunta: quem és tu? Ele já responde: eu não sou o Cristo. Essa era a ideia que estava por trás de sua pergunta. Eles estavam procurando em João uma espécie de Messias. Então eles olharam para João e falaram: será ele o Cristo? Será ele o Messias? E foram perguntar para João. E João diz: eu não sou o Cristo. E essa é uma lição que muitos hoje precisam aprender. Que o segredo de uma vida frutífera é reconhecer o nosso lugar diante de Deus. Quem é você diante de Deus? E o que nós precisamos prestar atenção, em primeiro lugar, é que João sabia quem ele não era. Nós devemos saber quem nós não somos. João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João não tinha ambição de ser alguém importante aos olhos dos homens. Ele não se deixava enganar pela admiração daquela multidão. Ele sabia que a sua missão era de preparar o caminho e não ocupar o trono. O problema que nós temos em muitos hoje é tentar viver papéis que Deus não tem para eles. Eles querem ser a resposta. Eles querem sentar no trono. Eles querem ser reverenciados. Eles querem a glória para si. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós fomos chamados para apontar aquele que é a resposta. João sabia também quem ele era. E ele diz no verso 23, sou a voz que clama no deserto. Ele não era e não se apresentou como um profeta, como mestre, como líder. Não, ele se apresentou como voz. Ele diz: eu sou a voz. A voz, ela não existe para si mesma. A voz, ela quer transmitir uma mensagem. E quando o som da voz acaba, a mensagem ainda permanece. João nos ensina aqui que a verdadeira identidade do servo de Deus está na sua missão e não em seu reconhecimento. O foco não é de quem está falando, mas é daquilo que está sendo dito, é da mensagem que está sendo transmitida. O que é dito, o que é falado, precisa apontar para Cristo. Então, aquilo que nós falamos e fazemos, a nossa vida deve ser essa voz
que aponta, que anuncia, que mostra Cristo para as pessoas. Se a nossa vida, se aquilo que falamos, que fazemos, ela está apontando para outro lugar que não seja Cristo, se as pessoas não estão reconhecendo atitudes de um verdadeiro crente cristão em nós, então nós precisamos, então, então nós precisamos encontrar a nossa identidade. João, ele rejeitou falsas identidades. No versículo 21, perguntaram para ele se ele era Elias ou se ele era o profeta que haveria de vir. Está lá em Deuteronômio 18. E ele diz, não sou. Eu não sou nada disso. Os religiosos, sacerdotes, levitas, estavam querendo encaixar ele em algumas de suas expectativas. Ora, se ele não é o Cristo, será ele Elias? Não, se não é Elias, será ele o profeta? E eles queriam encaixar João. Eles queriam rotular João. Eles queriam definir João. Mas João não se propunha a isso. João não se prendeu a rótulos. João não deixou se definir pela opinião deles. Ele preferiu ser fiel à verdade, mesmo que isso tornasse ele incompreendido. Então, quando você sabe quem é em Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa anunciar e provar nada a respeito de si próprio. Você serve em silêncio. Você faz a vontade de Deus e não precisa ficar anunciando por aí o que você está fazendo, o quão você é generoso, o quão você é bom, o quão você é isso ou aquilo. Não. Porque quando nós fazemos qualquer coisa para o Senhor, Ele irá nos recompensar. Mas se nós fazemos algo para serem vistos pelos homens, para ser reconhecidos, aplaudidos pelos homens, nós já recebemos a nossa recompensa. E não teremos recompensa de Deus. A sua identidade, ela não está no seu ministério, no seu trabalho, no seu cargo, na sua posição. Ela não está e não é definida pela aprovação das pessoas. A sua identidade está em Cristo. E você precisa encontrar a sua identidade em Cristo. Porque talvez você tenha vivido tentando se encaixar, ser aceito, ser reconhecido, ser prestigiado, ser adorado, ser exaltado, buscando que as pessoas te coloquem no pedestal, que as pessoas te coloquem em uma posição de honra. Mas Deus está te chamando simplesmente para que você seja voz. Uma voz que anuncia a verdade. Uma voz que anuncia o arrependimento. Uma voz que anuncia Jesus, que aponta para Cristo. Uma voz que ecoa a verdade do Evangelho no deserto espiritual desse tempo. Você não é o Cristo, mas você pode ser a voz que o anuncia. Você pode ser uma ferramenta usada nas mãos de Deus para alcançar muitas pessoas. E a mesma pergunta é feita a você hoje. Quem é você diante de Deus? Você não precisa ser grande para ser usado por Deus. Você só precisa ser fiel, verdadeiro. Viver para um propósito maior do que o seu próprio nome. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, bendito e santo és o teu nome. Eu quero te adorar e te exaltar, pedindo que as tuas bênçãos e misericórdias, elas encontrem aqueles que estão ouvindo e orando ao Senhor nesse momento. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor traga a eles essa necessidade de se encontrarem em Cristo, de reconhecer qual a sua identidade em Cristo, e que eles possam ser achados pelo Senhor
que eles possam perder todo tipo de altivez, de querer ser reconhecido e reverenciado nesse mundo pelos homens, mas que eles possam buscar fazer a tua vontade e buscar a glória para o Senhor, serem voz e proclamarem a Jesus Cristo, sabendo que a nossa recompensa ela está guardada, porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor há de nos recompensar. Nós oramos, agradecemos, bendizemos o teu nome e pedimos a tua bênção e proteção sobre nós por mais este dia que se inicia. Em nome de Jesus.